Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos traz hoje para o início do Evangelho de São Mateus, com a narrativa da genealogia de Jesus. Mas, Padre do céu, que montoeira de nome é esse que chegou a deixar confusa a minha cabeça? Mas quanto nome esquisito! Bom, a primeira parte do Evangelho de São Mateus, como nós falamos há um tempo atrás, Mateus está escrevendo para o povo de Israel, para aqueles oriundos da fé do povo de Israel. Então, Mateus tem um cuidado particular de apresentar durante o seu livro, durante o Evangelho, que Jesus é verdadeiramente o Rei Messias, Filho de Deus. Que em Jesus foram cumpridas todas as promessas feitas aos patriarcas, anunciadas pelos profetas e testemunhadas pelos reis de Israel que viveram a obediência ao Senhor. Então, ao compor a genealogia de Jesus, Mateus tem por objetivo mostrar essa evidência. Em Jesus se cumpriram as profecias e se cumpriram também as promessas. Então, para poder entendermos melhor o texto que acabamos de ouvir, vamos olhar o primeiro versículo e o 17º versículo, que eles vão dar para a gente o panorama daquilo que Mateus quer nos propor. No primeiro versículo nós ouvimos que o livro da origem de Jesus, que é filho de Davi e filho de Abraão. Então, ali Mateus já coloca que a genealogia de Jesus até Abraão quer mostrar que Jesus procede do povo de Israel, povo com o qual o Senhor Deus se comprometeu e estabeleceu uma aliança, e que em Jesus
se cumprirão as promessas que Deus fez aos patriarcas. Ao fazer a referência também a Davi, e essa referência será muito forte no Evangelho de Mateus, mas particularmente agora no início, ao referir-se a Davi, Mateus também ressalta que Jesus é o Rei Messias prometido. É aquele que o povo, por conta da promessa feita aos pais, esperava. Deus cumpriu sua promessa em Cristo. Por sua vez, Lucas, que compõe o outro texto da genealogia, além de usar uma sequência diferente, Lucas coloca como ponto de partida da genealogia de Jesus Adão, para mostrar que Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Que ele é o filho de Adão, que recebeu a nossa humanidade e, por sua concepção no seio da Virgem Maria, concepção imaculada, não participou em tudo igual a nós, exceto no pecado. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, como dirá o Papa São Leão Magno, comentando as duas genealogias, no seu belíssimo discurso a respeito das genealogias, ele recupera esse dado, essa particularidade com a qual Lucas, por sua vez, ao escrever a genealogia, quer chamar a atenção. Que o Senhor é aquele que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Voltando agora ao texto de Mateus, como já observamos qual é a intenção dele ao fazer a referência a Davi e Abraão, nós vamos agora ver que a genealogia toda, olhando no versículo 17, ela está dividida em 3 partes. Olha a intensidade desse discurso e a importância desse discurso no Evangelho de Mateus. Jesus é verdadeiramente filho de Davi, o Rei Messias prometido. Deus cumpriu sua promessa e nos enviou seu próprio Filho. Surpreendentemente, enviou-nos o seu próprio Filho para nos salvar. Então, no versículo 17, Mateus diz que são 14 gerações, de Abraão até Davi, do patriarca Abraão até o rei Davi, o grande rei Davi, o homem que entregou o seu coração ao Senhor e que viveu para cumprir a palavra do Senhor, 14 gerações. Depois de Davi até o exílio na Babilônia, até a grande queda do povo pela infidelidade e o consequente exílio por conta do abandono de Deus, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, o cumprimento da promessa do Pai, 14 gerações. Temporalmente, se a gente olha do ponto de vista histórico, é muito desproporcional o tempo entre Abraão e Davi, entre Davi e a Babilônia, e entre a Babilônia e o nascimento de Nosso Senhor, para ter somente 14 gerações certinha em cada um deles. Então a proposta das 14 gerações não se trata aqui de um registro de cartório. Então Mateus não está fazendo a apresentação de um registro preciso de que foram, mas Mateus quer enfocar que o número 14, como os números na Sagrada Escritura, tem um significado. A língua hebraica, ela tem uma característica, ela é toda dominantemente consonantal. As vogais, elas entram, me perdoem a expressão, sobretudo aqueles que têm conhecimento a mais do hebraico, porque falo com pouco cuidado, as vogais, elas têm um papel alegórico que completa a sonoridade das palavras, mas ela é uma língua praticamente consonantal. E os números em hebraico correspondem às letras, de maneira que cada número tem uma letra de correspondência. Lembra um pouco o que nós vimos nos algarismos romanos, né? Então,
O nome Davi, que em hebraico se escreve David, D-V-D, e com as indicações das vogais para introduzir a sonoridade na palavra, o nome David, D-V-D, significa numericamente 4, 6 e 4 novamente, que somados compõem 14. Então significa que de Abraão a Davi, esse tempo foi o tempo em que o Senhor preparou a vinda do seu filho, ou melhor, a vinda do seu Messias prometido. Também no tempo de Davi até a Babilônia, até a queda do seu povo, Deus permaneceu fiel, 14, né? David, 14. Então, Deus permaneceu fiel preparando a vinda do seu Messias. Ele prometeu e permaneceu fiel à sua promessa. E agora, da Babilônia até Cristo, o terceiro bloco, também 14 gerações, David, o Senhor permanece fiel no cumprimento da sua promessa, preparando a vinda do seu Rei Messias. E eis Cristo Jesus. Jacó, voltemos ao versículo 16, Jacó gerou José, o esposo de Maria. José não gerou Jesus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, gerado por obra do Espírito Santo, chamado Cristo. Que delicadeza do evangelista! Ao mesmo tempo, ao apresentar José como, deixa eu pegar aqui a expressão, ao conferir a José a paternidade legal de Jesus, o evangelista assegura, segundo as tradições judaicas, a transmissão da hereditariedade, o que significa que a paternidade legal ela era reconhecida para a transmissão dos direitos hereditários e também da chamada linhagem familiar. Nesse caso, a linhagem da família de Davi. José pertence à família do rei Davi, pertence à linhagem de Abraão. Sobre ele se cumpre a promessa, é um filho da casa de Davi, o Messias. Então, a paternidade adotiva, a paternidade legal, apresentada, assegura essa confirmação da promessa. E, ao mesmo tempo, Mateus reserva um núcleo central da nossa fé cristã. A concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo no seio da Virgem Maria, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Belíssimo, 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 belíssimo. Essa apresentação da genealogia de Jesus, que hoje ouvimos nessa última sequência preparatória, que vai do dia 17 até o dia 24, para a celebração da festa de Natal, tem um papel importante, que é recordar-nos que o Senhor vem para cumprir suas promessas. E ontem nós falávamos sobre isso. Ouvir claramente de Deus, eu te amo e por isso jamais te abandonarei. Estamos diante de um Senhor onipotente que nos ama e não nos abandona. Ele realmente cuida de nós. Cuidou de geração em geração do seu povo que teve os altos e baixos, que foi fiel e muitas vezes infiel, e que na sua infidelidade ofendeu severamente a Deus. Arrependido, por obra da misericórdia desse próprio Deus, que com palavras e através dos seus profetas e através da lei veio ao encontro do povo para confortá-lo na dor do pecado cometido, levou-os ao arrependimento e a voltar para junto dele, e quantas vezes o abraçou e o amou. E se alegrou por poder ter o seu povo outra vez. Com ciúme, não por medo de que
houvesse um amor maior do que o seu, mas, por conhecer a fragilidade do coração do seu povo, ele se apressa sempre de maneira zelosa em fazer com que o amor do coração do seu povo seja maior, mais intenso e mais profundo. E dessa forma empenha por nós, melhor, empenha por todo o seu povo, o máximo dos dons e das ajudas que são necessárias para que nós possamos ter um amor vigoroso e possamos perseverar nesse amor. Um Deus que nos ama tanto assim é um Deus que não nos abandona. Então, Mateus introduz o seu Evangelho com essa apresentação. E nós damos prosseguimento nesse itinerário rumo à celebração do Natal, ouvindo esse texto. Poderemos colocar em paralelo aqui ao início da nossa novena. Começamos ontem a novena de Natal e hoje no Evangelho já temos essa declaração de amor do Senhor por nós. Que maravilha ouvirmos isso que estamos ouvindo hoje, nós que já temos o anúncio de Cristo. Nós já conhecemos o anúncio do Senhor, já vivemos uma experiência de fé na Igreja do Senhor. E nos alegramos por retomar essa verdade. Imagina para o povo de Israel, naquela época, receber esse anúncio, ou para os primeiros cristãos que ainda, vindo do judaísmo, estão conhecendo a fé cristã, estão começando a perceber o que é o anúncio dos cristãos ao ouvirem esse texto. Que grande significado para eles não tinha a apresentação da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque introduz de maneira evidente sinais que são importantes para poder olhar a minha história e perceber que ela está cheia do carinho e do cuidado de Deus. A nossa história está cheia do carinho e do cuidado de Deus. Para aqueles que estavam ali recebendo pela primeira vez o anúncio do Evangelho de João, de Mateus, como o padre acabou de falar, eles que vinham de uma tradição judaica, ao lerem ou ouvirem esse texto, poderiam olhar e perceber, porque participam daquela tradição e trazem à memória do seu povo, que de fato as promessas foram feitas, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos acompanhou e agora Ele finalmente cumpre o que nos falou e nos assegura uma aliança definitiva e eterna. Eu e vocês, quando nos tornamos cristãos pelo dia do nosso batismo, também tivemos um background, ou seja, uma referência histórica, pois conhecemos a fé a partir dos nossos pais, da nossa família, ou aqueles que na vida adulta, do convívio com outros cristãos. E nascemos em uma sociedade praticamente cristã. E temos a chance, nesse advento, ao ouvirmos esse Evangelho, de também olharmos para trás. Estamos preparando mais uma vez a celebração do nascimento do Senhor. Estamos mais uma vez nos preparando para cantar a alegria da encarnação do Verbo, para cantar a alegria de Jesus no meio de nós. Nós que a cada dia celebramos Jesus no meio de nós com o sinal da cruz, na oração pessoal, na celebração da Santa Missa, na oração em família. Estamos continuamente celebrando isso que hoje fazemos memória. E poder olhar para trás e dizer, bom, vamos à preparação de mais um Natal. Mas entre o Natal que se passou no ano passado e esse Natal que nós estamos preparando, quanta memória de Deus nós não trazemos conosco. Meus irmãos, quanta memória de Deus nós não trazemos conosco.
de que o Senhor prometeu cuidar de nós e veio ao nosso encontro, do Senhor que nos socorreu nas nossas dores, do Senhor que declarou a nós que estaria conosco até o fim e mostrou estar conosco em tantos momentos difíceis durante esse ano que, sinceramente, dentre os anos que já vivemos, aqueles que vivemos juntos e aqueles que não vivemos juntos, pois alguns são mais velhos, me parece que foi um dos anos mais difíceis, ou pelo menos difícil de ser entendido, né? Se não difícil de ser vivido concretamente. Rapaz, não está fácil, a gente sabe disso. E o Senhor, que prometeu estar conosco, nos acompanhou durante todo esse ano de 2020. Do último Natal até a preparação desse Natal, nós trazemos os sinais de um Senhor que cumpre a sua promessa. Do Senhor que nos chamou à santidade e que pelejou durante esse ano para nos manter no itinerário da santidade. E que se alegrou conosco pelas conquistas feitas, que derramou mais uma vez o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados e sentou à mesa conosco no banquete nupcial a cada domingo para ter a alegria de nos olhar nos olhos e outra vez dizer: eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que está no meu coração. E apesar de tudo que tenha se passado, eu vos chamei amigos. E não volta atrás. Nada diminui o amor que sinto por você. E que essa certeza de um amor assim forte, assim intenso, assim decidido por nós, nos leve, meus irmãos, a amar mais e não a contentarmos com a mesquinhez, de continuarmos pequenininhos, miseráveis. Ah, bom, se ama, então não vai abandonar, então eu vou continuar do meu jeito. Que nos comove essa declaração do amor de Deus. É um amor que não se deixa vencer, para que eu e você, para que nós consigamos vencer a nossa tendência a desejar o que é mal aos olhos de Deus. Para que a gente consiga vencer, ele é assim forte e invencível, esse amor por nós, para que eu e você, nós consigamos ser fortes para vencer toda a tendência que possa haver em nós a querer desistir de amar ao próximo, a querer desistir de perseverar, a querer desistir de acreditar que nesse tempo de Vale de Lágrimas que estamos fazendo juntos agora, por assim dizer, numa segunda temporada, aproveitando essa modinha das séries, né? Agora está como uma segunda temporada. Tivemos um período de fevereiro, março aqui na Europa, mas mais intensamente no Brasil entre março e abril. Um primeiro momento tão difícil sobre as inseguranças que a pandemia e o sofrimento concreto da pandemia traz a cada uma das pessoas e as nossas comunidades familiares, locais e as comunidades familiares, as famílias. E agora aqui estamos vivendo de novo um momento complicado de insegurança e instabilidade. E às vezes vem aquela tendência no nosso coração de querer desistir de acreditar, de querer desistir de esperar o melhor, ou de querer desistir de perseverar na prática dos bons hábitos que podem nos ajudar a estarmos não apenas mais seguros, mas em paz. Juntamente com os hábitos os ciclos de hábitos de higiene que possamos fazer, aproveitando nesse grande parêntese que o padre está falando sobre o discurso da pandemia. Para além disso, existem outros bons hábitos que devem estar presentes nesse espaço do tempo da pandemia. Qual, padre? O hábito de procurarmos falar uns com os outros, de não nos distanciarmos no amor e no afeto demonstrado e declarado pelo outro. A pandemia, o anseio, ou melhor, o anseio, a angústia, a ansiedade por ver um familiar que pode, ou pela própria preocupação em adoecer, ou em perder uma pessoa amada, cria no nosso coração uma urgência para não deixar escapar
as ocasiões para dizermos e declararmos o quanto realmente nos amamos e para entendermos e crescermos de vez sobre esse aspecto. A vida vale o amor que nós celebramos e que nós dividimos no nome em comunhão pelo nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, todo o restante é perda de tempo. Do Natal passado a esse Natal, quantas vezes o Senhor veio ao nosso encontro para nos recordar que o que permanece entre nós para a eternidade é o amor que entregamos e que recebemos. Que o que faz a vida se tornar realmente diferente e o que faz ela ganhar um significado eterno é o quanto nos amamos, apesar das dores e diferenças que possam estar presentes, ou melhor, mesmo nas dores e sofrimentos que possam estar presentes, o quanto nos amamos. E entre o Natal do ano passado e esse Natal que estamos preparando, com certeza recolhemos tantos testemunhos do Senhor que cumpre sua promessa de nos socorrer para que essa conquista do amor aconteça. E olha o que foi a novena da Imaculada, olha o que está sendo agora a possibilidade da novena de Natal, como ocasião de, em família, recolhermos o quê? Essa certeza, essa verdade, que o Senhor cumpre suas promessas, Ele permanece conosco. Ele disse que nos abençoaria e nos abençoou. Ele disse que permaneceria conosco até o fim e está permanecendo. Ele disse que nos daria palavras acertadas e os dons espirituais necessários para que pudéssemos ser consolação e vida na vida de nossos irmãos. E Ele tem feito isso. Ele disse que nos curaria das nossas feridas e tem nos curado. Ele disse para irmos até Ele quando tivesse pesado o fardo e Ele nos aliviaria. Ele disse para vir até Ele e aprender do coração dEle que é manso e humilde. E Ele tem nos ensinado. Ele disse que iria para junto do Pai e que nos enviaria um Paráclito. E Ele renova o Espírito Santo a cada dia em nós. Ele nos entregou a sua mãe e todos os dias a ouve e nos confia mais uma vez aos cuidados dela e ela nos leva até Ele. E isso nós estamos vendo e recolhendo ao longo desse ano e agora na preparação desse Natal. Temos a alegria de dizer: realmente o Senhor cumpre suas promessas? Olhando para o texto de hoje, Davi, Davi, Davi. A imagem das gerações, o Senhor cumpriu, o Senhor conduziu e está cumprindo suas promessas. O Senhor foi preparar uma morada no céu e, como um bom pastor, nos guia até lá. Ele fez a sua primeira vinda, lembrando aquele texto belíssimo de São Bernardo. No tempo e na história, no período da encarnação, na ascensão foi para junto do Pai e prometeu vir uma outra vez, a vinda gloriosa, mas entre uma e outra tem aquela que é a vinda intermediária, onde Ele está presente no meio de nós, de maneira espiritual. Sua presença invisível, que nos acompanha. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele que prometeu nos guiar, nos prometeu as bem-aventuranças e foi socorro na nossa pobreza, confortou nossas lágrimas e encorajou-nos a poder entregarmos-nos por amor a Ele em tantos momentos da minha vida, da nossa vida, e tendo sido perseguidos, alegramo-nos e exultamos, porque Ele também nos mostra que grande será a nossa alegria no reino dos céus. Ele que nos fez ao longo desse ano, em muitos momentos, sal da terra e luz no mundo, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa pastoral, nas redes sociais e em tantos lugares. Mas Ele também, ao longo desse ano, não deixou faltar o sal no nosso cotidiano
para que a nossa vida tivesse sabor de eternidade. E em muitos momentos de trevas, trouxe-nos a luz, fazendo resplandecer a sua palavra e a sua presença, a nos conduzir através do testemunho de inúmeros irmãos e irmãs que, em nome de Deus, testemunharam para nós Cristo vivo e ressuscitado na vida deles e ressuscitado por nós, sendo ressurreição na nossa história. Que maravilha, meus irmãos! Quanto temos para cantar dizendo verdadeiramente o Senhor cumpre as suas promessas. E que nós possamos caminhar ao longo dessa preparação, hoje e até o dia 24, acompanhando os textos bíblicos. Vamos completar daqui a pouquinho a 3ª semana e vamos entrar na 4ª semana. Esse itinerário preparatório que a liturgia marca de maneira especial do dia 17 até o dia 24, vamos caminhar fazendo memória de todas as promessas que o Senhor no Evangelho nos fez e cumpriu ao longo desse ano em favor da nossa santidade e em favor da santidade da nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima e de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.